tá aqui no NOKD Clip, certo? Já deixa seu like, compartilha esse vídeo se fizer sentido para você. Resumir, tô desligando aqui a TV, acabou o jogo. Se a gente pudesse resumir para vocês aí quem jogou mais bola e quem obteve o resultado. Botafogo jogou mais bola. Botafogo jogou mais bola, mas o Palmeiras obteve o resultado. O posicionamento do Palmeiras na partida de hoje foi basicamente o mesmo posicionamento que a gente fez contra o Universitário. Existem alguns lances aqui do primeiro tempo que eu quero comentar, que eu fiz uma anotação, e a gente comentar o jogo, o desenvolvimento da partida por um todo, tá? O que também depois do resultado o Palmeiras fez. Ficou ainda mais atrás da linha da bola, né? Atrás da linha do meio campo. O Botafogo teve um bom começo, o Palmeiras ele começa a igualar as coisas depois da finalização do Vitor Roque, a finalização que começa numa jogada de bola parada. O Palmeiras começa a equilibrar as coisas, né? Teve uma jogada no começo do jogo, que eu anotei aqui a minutagem, quer ver? Foi o lance do Felipe Anderson dos 10 minutos e 40. Ele tem característica de meia, é pelo aquele lance. Ele tinha 4 jogadores do Botafogo, ele conseguiu uma boa resolução, deu um tapa de lado. Vou trazer aí o Pedro para a transmissão. Espera aí, vamos lá, Pedro. Boa. E aí, amigos, se a gente fosse tentar falar e concluir a respeito do... vamos fazer um resumo do jogo. O Palmeiras, ele jogou no erro do Botafogo. O Palmeiras hoje ele ficou pelo erro. Na verdade, nesse novo sistema que o Palmeiras tem utilizado, o Palmeiras tem utilizado jogar no erro do adversário. Contra o Universitário também jogou no erro. Pode não parecer pelo placar do jogo. Você olha o placar, você fala, pô, não, o Palmeiras jogou muito melhor que hoje. Até agradeci aí o amigo que deixou um superchat, mas, Nano, não apareceu para mim, irmão. Eu vou ler o do Papadog aí. Se atualizar, Papadog, eu coloco na tela, porque nem todos aparecem de cara. Agora apareceu. Agora o chat tá aqui funcionando. A partir de agora, galera, a live começa aí. Tava ainda meio estranho aqui o chat. Agora tá tudo certinho. Ele colocou aqui, tomei nojo de um novo jogador. Que cara cozido esse tal de Luigi, PQP. Comentário aqui do Papadog. Cara, eu não gostei, por exemplo, da partida, Pedro, do Evangelista. Eu achei que o Evangelista é um jogador que fica aí até o final do jogo. Quase a gente teve Facundo, né, na mesma parada. De ficar, e você vai olhar, tá, Facundo fechou aqui atrás, né, o espaço de um ala. O Felipe também fez muito a parte do ala defensivo durante todo o jogo. E a forma como a gente pode abrir essa primeira análise aí, Pedro, da partida, para até o pessoal ir chegando aí também, tá? E quem estiver chegando, rapaziada, pedir o like aí de vocês, tá? Tem 2.800 pessoas, show de bola. Quem puder, aponta o like. Pedro, para você, para a gente começar assim, ponto máximo e ponto mínimo da partida, do desenvolvimento aí do jogo de Palmeiras e Botafogo. O que você acha que o Palmeiras ainda precisa melhorar? Os resultados estão aparecendo, são resultados mínimos, né? Você vê o Flamengo liderando o campeonato, meteu 3-1, né, no Internacional. Sim. O Palmeiras não tem tido essa mesma facilidade. O que você acha? Por que o jogo do Palmeiras às vezes fica mais pregado aí, né? Lógico, não estamos levando em consideração a Libertadores, tá, pessoal? Estamos levando em consideração agora um nível de atuação a nível do Palmeiras, né? Que é o Botafogo. Sim. Vai lá, Pedro. Boa noite, pessoal. Quem puder aí já deixa o like que ajuda a gente. Fer, para mim, assim, o time mais uma vez fica refém do erro do adversário. E aí o Palmeiras teve a chance e fez o gol. E assim, não ter, tirando o lance do Vitor Roque ali, qual é o outro lance que você tem de uma jogada criada, de uma jogada desenvolvida pelo time do Palmeiras? E o que mais me assusta, Fer, e o ponto mais negativo para mim era o time do Botafogo estava bem mexido, muito mexido, assim, zaga completamente mexida, os laterais completamente mexidos, e você via futebol no time do Botafogo. Então, assim, me estranha o Palmeiras, mesmo com algum dos seus titulares, e eu acho que esse é o ponto que a gente precisa observar, que o Palmeiras precisa ter uma sequência de treinos. Parece que o Palmeiras não treina os jogos. Vai para o jogo, põe todo mundo em campo e vamos ver o que vira. Só que aí, quando você tem bons jogadores, que eu não acho que o Palmeiras tem um elenco fraco. Você viu o lance do Felipe Anderson. Ele deixa o zagueiro do Botafogo completamente perdido, só no domínio de bola. E aí, cara a cara com o goleiro, ele faz o gol, que é o gol que o Botafogo perdeu, né? Foi uma defesaça do Everton, eu que sou um crítico do Everton. Então, assim, o Palmeiras jogou no erro do adversário e não precisaria. Eu acho que poderia ter tido mais controle de bola, mais controle de jogo,
já que o Botafogo estava com um time completamente mexido. E isso é o que mais me assusta, assim, para a sequência do Brasileirão, tá? Porque na Libertadores parece que, tipo, o time muda a chavinha e é outro mundo. Antes de eu passar para você, o Bagreiras falou aqui, se eu fosse o treinador, eu acho que eu entrava em campo, tirava o Luigi de campo na base do tapa. Que moleque preguiçoso do Carvalho, Facundo até o fim, que é isso? E o Sidney falou aqui, ó, Luigi, um a menos em campo. O Palmeiras erra muito passe. Sim, você vê que no ritmo que o Botafogo ele resolve os problemas dele no passe curto, né, TH? A mesma coisa o Palmeiras não consegue fazer. O Palmeiras ele necessita da bola longa. Para mim, mais um jogo que ficou muito claro. O Palmeiras ele precisa ser atacado para poder contragolpear. Quem quiser ver a análise que a gente trouxe, inclusive do campo de jogo da última partida, tá na Twitch. Quem quiser aqui do YouTube, dá uma passadinha lá que eu vou deixar essa live disponível, porque ali eu acho que esclareceu muito das coisas que aconteceram durante o jogo. Tá? O posicionamento do Palmeiras, o TH, foi um posicionamento baixo, ou seja, em boa parte do tempo, respeitando o time da casa, ficou pelo contragolpe, não controlou o Botafogo pelo passe, mas também o Botafogo exigiu pouco. O Everton, naquela jogada que o Piquerez ele tenta o rolinho, a gente também tem que colocar nas costas dele o resultado, porque o Joaquim Correia teve a mesma chance que o Felipe Anderson teve. O John saiu praticamente da mesma forma. A diferença foi como os dois escolheram concluir a jogada. O Joaquim Correia ficou no abafa do Everton, o Everton salvou o Palmeiras. E eu tava fazendo uma crítica para ele na hora, o TH, porque o Everton é um dos pontos na qual o Palmeiras abusa da bola longa. Hoje aconteceu de novo, em alguns momentos que ele pega a bola, ele acaba tendo opções de passe na qual ele não confia e ele fica mais confortável em dar o chutão para frente, o TH. Então, assim, tem que falar disso no primeiro tempo, porque essa bola do Piquerez, ela foi sim fundamental, né? Na verdade, a defesa do Everton foi fundamental. A gente poderia ter saído atrás ali e teve uma outra jogada do primeiro tempo também dos 42 minutos. O Evangelista vem descendo, marcando Marlon Freitas. Em vários momentos, o Evangelista marcou homem a homem ele. Ele vem recuando e aí, por sorte, a jogada não. O último passe não ocorre nas costas ali do Evangelista e não sai o gol do Botafogo. Ou seja, no meu ponto de vista, TH, a gente ganha o jogo, tá? Mas ainda tem ajustes a serem feitos na posse de bola, que é onde para mim é o ponto máximo da crítica. O Fábio, o TH, antes de você comentar aí, Fábio falou o seguinte: Fernando, o problema do Luigi é que está sem o Mário para ajudar. Esse leva a base, esse leva da base, é do nível dos reforços que o Abel pede, é um catado em campo. Hoje ele entrou ali também como centroavante, né, TH? Comenta as outras questões, depois a gente vai no Luigi. Não sei se escolher o Luigi como ponto máximo da análise é inteligente. Aí, no meu ponto de vista, acho que tem mais para a gente comentar aí. Vai lá, TH. É isso, boa noite a todos. De fato, temos muitas coisas para debater aqui. Eu, particularmente, fiquei até um pouco revoltado com essa reta final do jogo, porque a gente poderia ter matado a partida muito antes, né? Mas o Palmeiras ainda assim peca nos momentos mais importantes ali. Teve a felicidade do Felipe Anderson naquela ocasião fazer uma bela finalização numa jogada ali de troca de passes interessantes, né? Mas o jogo, de forma geral, cara, uma trocação, né? Porque tanto o Botafogo quanto o Palmeiras tinha espaço, atacava em velocidade e pecava ali, seja no último passe. O Palmeiras até fez poucos cruzamentos, né? Acho que daria para aproveitar melhor, como o Pedro já destacou aí, o Botafogo jogando com um time até improvisado na zaga, né? O Marçal é lateral, jogando de zagueiro, enfim, a gente não se aproveitou disso. O Barbosa foi completamente envolvido no lance do Felipe Anderson, poderia ter jogado em cima dele também, que não estava bem hoje. Mas, enfim, como eu falei, um jogo de trocação com espaços. O Palmeiras, em alguns momentos, até parecia que ia fazer uma marcação-pressão, pressionava ali o Marçal, mas o Alan, por exemplo, o que o Alan recebeu de bola livre, ou seja, o Vitor Roque e o Flaco, eles iam lá na frente, faziam a pressão, e o Alan tinha todo o espaço para carregar para trás, né, o Palmeiras. E eu acho que faltou um pouco esse detalhe. E sim, são muitas coisas para debater, como o Facundo Torres, né? Como que o Facundo Torres termina o jogo em campo? E aí, Fernando, até eu falo aqui sobre na minha cabeça, seguindo a lógica do Abel, o Facundo Torres é um cara importante, mas me desculpa, nem taticamente ele é. O lance que até mostrou uma vez só o replay do possível pênalti. Eu, quando vi o replay rápido, achei que foi pênalti no GI. Eu preciso ver novamente para ter uma noção maior. Mas
a jogada começa lá, onde o Facundo Torres, ele dá uma biquinha ali, um empurrão, o cara cai, falta, acabou, não tem jogada. E o Palmeiras, em momento algum, tá matando essa jogada. Foram muitas bolas em que fica correndo demais para trás. Ainda bem que o Mikael não estava em campo hoje, porque, pelo amor de Deus, seria um negócio muito ruim. Mas, enfim, para resumir aqui, eu acho que é uma vitória importante, né? O Palmeiras que, cara, eu acho que, assim como o Vasco, né, que deve querer jogar sempre no Morumbi agora, o Palmeiras tem que jogar todos os jogos fora de casa, né? Porque é impressionante a campanha como visitante, bem melhor do que como mandante. O Palmeiras está ali na segunda colocação, é graças a isso.